Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Glória a Deus por você estar aqui. Como eu fico feliz de você estar ouvindo a palavra e buscando a palavra para fazer mudanças práticas na tua vida. O tema dessa semana está sensacional. Fica comigo até o final, que você vai descobrir coisas tremendas a respeito da palavra de Deus. Amém? O tema dessa semana é sem limites. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. E eu peço que você leia esse texto durante a semana. Fica atento. Faz tua organização aí nos teus devocionais para que você possa ter sempre à tua mão a palavra de Deus e ler essa palavra para que faça mudanças práticas na tua vida. Amém? O tema do episódio de hoje é o encontro com o inexplicável. O Deus que é sem limites, né, que é o nosso tema dessa semana, sem limites, ele é um Deus que é inexplicável. Porque não é que ele não tenha limite porque ele toma sorvete todos os dias, o dia todo, ou come chocolate, ou faz o que quer. Mas é sem limites em relação ao poder e autoridade que ele tem. É tão bom a gente entender que a gente serve a um Deus e é filho de um Pai que pode todas as coisas. Ele é completamente sem limites no sentido de ter autoridade e poder. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Nada para ele é impossível. E nada para ele é algo que, caramba, eu nem sabia disso. Eu não tinha conhecimento disso. Estou surpresa. Não, ele sabe de todas as coisas, porque todas as coisas estão submetidas à autoridade dele. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Amém? O texto de hoje está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 23. São 2 versículos, mas que nós queremos começar essa jornada com esses 2 versículos de hoje, para que você consiga entender. Eu não vou dar spoiler sobre os outros dias da semana, até porque eu quero você aqui compartilhando, recebendo da palavra de Deus e compartilhando com a tua família e teus amigos. Amém? Então hoje, a porção de hoje é 22 e 23 de Mateus 14, que diz assim: Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir as pessoas, subiu ao monte para orar sozinho. 2 palavras se destacam nesse texto. A primeira é obrigou e a segunda é sozinho. Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e ir adiante dele para o outro lado do lago. Jesus obrigou, foi uma ordem de Deus. Foi uma ordem de Deus esse obrigou. Autoridade e intencionalidade da parte dele em levar os discípulos para este lugar. Enquanto ele despediu da multidão, ao despedir da multidão, ele segue para subir o monte para orar sozinho. Os discípulos vão para o outro lado do lago, que foi uma ordem que ele deu. Uma ordem muito clara, muito intencional. E ele vai subir ao monte para orar sozinho. Ele vai sozinho para um lado, os discípulos vão para o outro lado. E por que disso, né? E olhando esse texto, e a gente precisa ficar muito atento aos detalhes desse texto, a primeira coisa que eu percebo é, ele estava com uma multidão. Quando ele manda os discípulos irem para o outro lado, ele estava com uma multidão. As multidões seguiam Jesus, porque Jesus fazia coisas inexplicáveis, porque Jesus, ele era sem limite. Ele já estava começando a provocar as pessoas a entenderem que andar com ele era viver coisas extraordinárias. Então ele estava sempre com multidões atrás dele. Ele tinha acabado, antes desse episódio, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentado uma super mega blaster multidão, ainda sobrou comida. Então o povo estava desesperado, todo mundo estava indo atrás dele. Mas ele acaba de viver com os discípulos um milagre sensacional, inexplicável, nunca visto. E de repente ele manda os discípulos ir para um lado para viver uma experiência que nós vamos entender ao longo dessa semana, que vai mudar a vida deles e muda a nossa vida quando nós observamos essa experiência. Então Jesus manda os discípulos para um lado e vai para o outro lado. Olha que coisa interessante. Os discípulos vivem algo sensacional, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, numa cena. E na cena seguinte, eles vão para um lado para viver um momento de muita aflição. E o próprio Jesus vai para o outro lado, orar ao Pai. Olha só, e eu quero que você pare para pensar nisso aqui em 2 coisas. A primeira coisa é, às vezes a gente vive coisas extraordinárias na nossa vida e de repente começa a viver algumas lutas, e a vida do cristão é isso, é vitórias e lutas, vitórias e lutas, vitórias e lutas. Então a vida do cristão não é vitória, 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 vitória o tempo todo, não. A gente vive dificuldades. Então se você está vivendo alguma dificuldade, sendo que ontem ou o ano passado você viveu coisas extraordinárias, por que está dando tudo errado agora? Não está dando nada errado.
Assim como você vai entender ao longo dessa semana, esses discípulos, quando eles obedeceram o Pai, quando eles obedeceram a Jesus de ir para o outro lado do lago, eles viveram uma experiência que mudou a vida deles e mudou a nossa vida quando nós lemos esse texto, e você vai entender ao longo da semana. Eu vou te entregar parte por parte desse texto. O que eu quero que você entenda hoje é uma parte. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é um Deus sem limite. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de misericórdia. Embora você tenha acabado de sair de uma temporada de milagres, milagres sobrenaturais na tua vida, e agora você esteja vivendo um momento difícil, lembre-se, o mesmo Deus do milagre é o mesmo Deus dos momentos difíceis. E Ele é um Deus que não se explica. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus sem limites para o teu tempo de milagres e para o teu tempo de dificuldades. Obedeça como os discípulos. Se Ele te mandou ir para um lugar, por mais que seja um lugar de dificuldade, vá. Viva aquele momento, porque Ele é o Deus que está no barco contigo. Quando Ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do lago, Ele foi no barco em espírito com aqueles discípulos. Ele estava no controle daquele barco. Mesmo que Ele estivesse do outro lado sozinho, orando no monte, Ele estava no controle do barco. Ele está no controle do barco da tua vida. Ele está no controle do barco da tua família. Lembre-se, o mesmo Deus que multiplicou os pães é o mesmo Deus que está no controle do barco, mesmo que o barco esteja em dificuldades. Um beijo grande para você, te vejo amanhã. Amanhã tem mais, falando sobre um Deus sem limites e inexplicável. Deus te abençoe. Beijão, tchau, tchau.